Olá, bom dia para vocês. Estou muito feliz de estar aqui com todos. Que bênção, né? E estamos aí no nosso terceiro e último encontro, né? E mais uma vez eu quero reforçar alguns textos aqui, que é importante vocês terem eles anotados, vocês lerem, memorizarem, escreverem, que é Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Então, quando o texto fala de alma, está falando a respeito de mente. Então, assim como nós imaginamos que nós somos, assim seremos. Então, por isso que nós temos que estar tão atentos aos nossos pensamentos sobre nós mesmos, né? Em Isaías 14, 24, também é um texto para anotar. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, como eu repito, isso não é papo de coach nem de autoajuda, né? E como eu disse, eu não tenho nada contra de maneira alguma, né? Mas como nós pensamos, existe uma grande chance das coisas acontecerem, certo? E como a gente determina, como está escrito aqui no texto da Bíblia, assim acontece, não é? Então, nós temos que exercitar a nossa fé. Claro que fazer a nossa parte, não é? Como oração, ação. E eu quero ler um texto do livro Caminho a Cristo, que é fantástico, tá? Então anotem aí. Caminho a Cristo, capítulo A Paz Mental. Se nós estamos falando de saúde mental, de saúde emocional, né? Por sorte, eu vi aqui, fazendo uma pergunta, Isaías 14, 24. Tá ok? Isaías 14, 24. Tá? Agora, aqui no Caminho a Cristo, no capítulo Paz Mental, né, no meu livrinho velhinho, ele está aqui na página 51, mas varia a página. Prestem muita atenção nisso aqui que eu vou falar, que é vital. Olha o que está escrito que Ellen White diz, o que Deus nos revela. Não espere até que sinta que está curado ou curada, mas diga, creio, assim é. Não porque eu esteja sentindo que estou curada ou curado, mas porque Deus o prometeu. Então aqui tem neurociência, tem neurofisiologia. Olha que incrível. Então, o que, que o texto diz para gente? Que a pessoa está doente, mas a pessoa diz que está curada. Então, a pessoa está doente, ela diz que está curada. E aí o texto diz assim: diga que está curado não porque você sente que está curado, mas porque você crê nas promessas de Deus. Então, olha só, a pessoa está doente, mas a pessoa diz que está curada porque crê na promessa de Deus da cura. E mais uma vez falando, então se a pessoa está doente e a pessoa diz que está curada, ela crê que será curada. Mas quando chegar o amanhã que essa pessoa for curada, não será amanhã, será hoje. Por isso que é para dizer que hoje você está curado. Hoje você está curada. Porque quando chegar o futuro, que você estiver curado ou curada, ele será hoje presente. Não espere até que sinta que está curado, mas diga, creio, assim é.
não porque eu esteja sentindo, mas porque Deus o prometeu. Presta bem atenção. Diz Jesus, dois pontos. Quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo será dado a vocês. Essa promessa tem uma condição: que oremos segundo a vontade de Deus. Então, olha que coisa incrível, certo? Quando orarem e pedir alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo será dado a vocês. Então, muito importante ter esse texto em, em mente, certo? No nosso primeiro encontro, eu li aqui A Ciência do Bom Viver, eu li o início do capítulo A Cura Mental, que é vital, que fala da conexão da mente com o corpo e que muitas doenças são causadas pela mente e pela imaginação. Agora eu vou ler para vocês, olha, o início desse capítulo, A Cura da Alma. Olha o que diz aqui. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si enfermidades. Todavia, ele não se recusava a curá-los. E quando a virtude dele provinha, penetrava nessas pessoas. Elas experimentavam a convicção do pecado, e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. Agora presta muita atenção. Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Não tinha jeito, estava condenado humanamente. Agora, olha o detalhe. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa. Agora, muito cuidado. Não estou dizendo aqui que toda doença é causada por pecado, que toda doença é de causa espiritual, de maneira alguma. Mas, segundo o texto aqui do livro A Ciência do Bom Viver, no capítulo A Cura da Alma, está dizendo que a doença do paralítico era causado pela sua vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso da sua vida pecaminosa. Então, em relação à nossa saúde mental e física, é importante nós examinarmos a nossa vida, porque às vezes um pecado, um erro, aquilo fica nos corroendo, fazendo mal, aquele pecado que a gente cometeu, aquele erro, e aquilo traz um mal-estar para a gente, uma agonia, uma angústia. A gente fica pensando naquele pecado, naquele erro, e isso pode trazer uma doença mental, uma depressão, um transtorno do humor, uma ansiedade e outras doenças mentais e físicas, certo? Agora, é importante ter em mente isso que eu falei. De maneira alguma estou dizendo que as doenças físicas são todas causadas pela parte espiritual, certo? E uma coisa importante para a gente entender na saúde mental e emocional é a respeito do jejum. O jejum, ele cura doenças mentais e doenças emocionais. No ano de 2016, um japonês da Universidade de Tóquio, chamado Yoshinori Osumi, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Ele é um biólogo celular e ele ganhou esse prêmio Nobel falando sobre jejum. Olha só, um cientista, um prêmio Nobel de Medicina falando sobre jejum.
o que está na Bíblia há muito tempo, certo? E o que ele provou? Ele provou que, através do jejum, ocorre uma renovação celular. Então, você vai ter uma renovação nas células do seu cérebro. Você vai ter uma renovação nos neurônios do seu cérebro. Através do quê? Através do jejum. Vocês se lembram que fala aqui na Bíblia? Essa casta de demônios só pode ser expulsa mediante oração e jejum. E essa passagem bíblica era quando Jesus estava trabalhando com uma pessoa doente. E essa pessoa era um doente mental e espiritual. Então, olha só que coisa incrível. Os discípulos, né, eles não conseguiram efetuar aquela cura, que era uma doença grave mental e espiritual, e tiveram de chamar Jesus. E Jesus falou: essa casta de demônios só se expulsa mediante oração e jejum. Então é importante. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Elias, 40 dias e 40 noites, porque ele ganhou uma botija de água e um pão cozido. E a Bíblia diz que ele caminhou durante 40 dias e 40 noites com essa botija de água, com esse pão cozido. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Eu queria fazer um convite para vocês. Que tal vocês fazerem um jejum? Ellen White fala para a gente viver uma vida de jejum, certo? Então, o que é uma vida de jejum? É uma vida saudável, com uma alimentação saudável. Então, olha o que vocês podem fazer. Papel e caneta, para anotar o que eu vou falar, para você ter saúde mental e emocional. Olha só. Você pode fazer o seguinte: fazer um dia de jejum de cruz. Frutas pela manhã, salada no almoço, salada no jantar. Olha que legal. Um jejum de cru, um dia na semana. Na outra semana, você poderia fazer um jejum de suco e cru. Desde jejum frutas, almoço salada, jantar sucos. Olha que legal. Você poderia, estando mais evoluído ou mais evoluída, fazer um dia de jejum de sucos, ficar o dia todo tomando sucos. Olha que legal, que interessante que você poderia fazer. Outra coisa você poderia fazer assim, olha, você faz um bom de jejum, um bom almoço e você não janta. Só bebe água ou sucos. Olha que interessante. Um outro dia você pode fazer o seguinte: você não faz o de jejum, fica só bebendo água ou suco no de jejum, faz um almoço caprichado e o seu jantar suco também. Tá ok? Agora para de tomar suco aí umas 2 horas antes de dormir, porque senão você não vai dormir, não é? Vai ficar indo no banheiro direto. Durante a noite vai prejudicar o seu sono. Então, lembre-se, o jejum, cientificamente, ele faz uma renovação celular das suas células cerebrais. E também o jejum vai fazer uma renovação das suas células neuronais do intestino. Porque no intestino você também tem neurônios. E lembra que eu disse para vocês ontem que no intestino tem uma produção de serotonina, que é o neurotransmissor que trata a depressão? Viu que coisa legal? Eu falei que você pode se alimentar de triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina. Então, lembrem-se, o jejum é uma bênção, o jejum é uma cura. Agora, eu quero trazer um alerta. Só antes de trazer o alerta, eu sei que aqui está escrito Karen Streithorst.
é o nome da minha filha. Aí por isso que tá assim, não tá o meu nome, Paulo Reis, tá o nome da minha filha, que ela faz aulas aqui pelo Zoom, né? Mas eu quero trazer um alerta para vocês, olha só, sobre a diabetes. A diabetes, ela é uma das doenças mais graves e mais perigosas que existem. A diabetes pode causar uma doença cardíaca, uma doença renal, uma retinopatia diabética. Um paciente pode ficar cego por causa de diabetes. A diabetes traz para o homem a impotência. A diabetes ela pode trazer doença de nervos periféricos. E aí o paciente ele fica com formigamento, dormência nos pés, porque os nervos periféricos são afetados, prejudica a circulação periférica, onde a pessoa pode ter até amputação dos dedos dos pés ou do pé. Vou parar por aqui, né? Para não traumatizar vocês. Eu posso falar mais, mas eu não vou falar, não. Tá ok? Eu acho que já foi suficiente. Agora você vai falar, ué, mas o que diabetes tem a ver com as doenças mentais e emocionais? Artigos científicos chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Anota aí, tá? Anota aí assim, ó, para você pesquisar. Diabetes tipo 3 Alzheimer, ou Alzheimer diabetes tipo 3. E a diabetes é um fator de risco relevante para doença de Alzheimer e para declínio cognitivo. Então, problemas de atenção, concentração, problemas de memória causados pela diabetes. Por quê? Você faz uma resistência insulínica cerebral, ok? Então, cuidado com a diabetes. Olha só, eu vou recomendar um fitoterápico agora, anota aí, para tratamento de diabetes. O nome desse fitoterápico é Philodendron amurense. Me perdoa, esse, pelo menos eu não conheço o nome popular, só o nome científico, tá? Então, Philodendron amurense. Anota aí, tá ok? É um fitoterápico para tratamento de diabetes e de resistência insulínica. Vou recomendar também 2 minerais para tratamento de diabetes: vanádio e cromo. Tem artigos científicos mostrando que o mineral vanádio e o mineral cromo têm excelente resultado para tratamento de pacientes com resistência insulínica e diabetes. E agora, olha o que eu vou falar que vai chocar vocês. Tem artigos científicos que dizem que o fitoterápico que eu falei, o Philodendron amurense, que é rico em berberina, ele tem um efeito semelhante às drogas que são usadas para o tratamento da diabetes, como, por exemplo, a metformina, que é uma das drogas mais utilizadas para o tratamento da diabetes. Por sorte, eu vi de novo ali uma pergunta. Os minerais para tratamento da diabetes são cromo e vanádio. Agora, pessoal, olha só. Eu aqui não estou fazendo consulta em grupo, né? Que eu estou vendo agora aqui, tem 55 pessoas aqui, certo? Não é uma consulta em grupo, porque assim, como eu já expliquei nos outros dias, né? Tem alguns casos que dá para a gente ajudar com uma recomendação, não é? Uma pessoa que está com a dor de cabeça, uma pessoa que está com a gastroenterite, uma pessoa que está com uma dor na coluna, certo? Mas tem alguns casos
na verdade, muitos casos que é necessário fazer uma consulta presencial, online, não que tenha que ser comigo. Tá ok? Pode ser com outro profissional também capacitado, o objetivo é dizer isso. Tem alguns casos que, assim, que não dá para fazer um tratamento quebra-galho para dar uma ajuda, que às vezes é necessário uma consulta mesmo. Só para relembrar uma coisa para vocês, sobre o meu Instagram, que tem lá muitas informações sobre saúde, vários vídeos sobre saúde, certo? Meu Instagram é Paulo Reis Osteopatia, tá? Porque eu sou ortomolecular e sou osteopata também. Então, Instagram Paulo Reis Osteopatia, tá? Vocês falaram que eu vi vocês comentando que o pastor estava ruim da coluna, né? Eu fiz uma publicação ontem mostrando meus 5 exercícios preferidos para dores na coluna, tá lá no Instagram. E tem várias publicações lá para problemas de depressão, problemas de estômago, tá ok? E vários outros. Então entra lá no Instagram, @Paulo Reis Osteopatia. E o meu WhatsApp, vou falar novamente o número, 21, Rio de Janeiro, né? 99103 1741, tá? Então, relembrando, Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, ok? Então, a diabetes pode levar a um Alzheimer ou outros tipos de demências, certo? Então, cuidado com diabetes, porque talvez sua falta de atenção, concentração, memória, seu declínio cognitivo tenha uma relação com a diabetes ou a resistência insulínica. Um outro alerta que eu quero fazer para vocês, entendo, primeira coisa, não estou falando para ninguém jogar seus remédios no lixo nem parar de tomar, de maneira alguma, tá ok? Mas tem vários artigos científicos que mostram que remédios antidepressivos aumentam o risco de fraturas. Tem um artigo que eu estava apresentando ontem em uma palestra que falava que medicamentos antidepressivos aumentam o risco de fratura de colo de fêmur em mulheres, tá? E de uma maneira geral, ele aumenta o risco de fraturas. Tem um outro artigo que ele é de uma respeitadíssima revista de medicina, muito respeitada no mundo inteiro, que é chamado de JAMA, que é o Jornal da Associação de Médicos Americanos, uma revista de medicina respeitadíssima, e falando que antidepressivos aumentam o risco, a chance de fraturas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com drogas para depressão, drogas para ansiedade, drogas para insônia. Isso é perigosíssimo. Ontem eu falei para vocês que essas drogas, elas desequilibram o cérebro, causam um desequilíbrio no sistema límbico, que é a área do cérebro das emoções, e o lobo frontal, que é a área da razão. E aí tem um desequilíbrio entre emoções e razão. A emoção está lá em cima e a razão está lá embaixo. E aí vem as escolhas erradas na vida, de várias áreas na vida, certo? Então, assim, é necessário tomar cuidado com isso, né? Tem artigos científicos também que falam a respeito de depressão, ansiedade e doenças mentais com relação a questões genéticas, certo? Aí fala, eu tenho essa doença mental porque meu pai, meu avô, meu bisavô tinha, meu tio, minha tia, meu primo, tá? Então, primeira coisa, existem doenças genéticas, certo? Agora, escutem o que eu vou falar. 95% de todas as doenças são causadas pelo estilo de vida. Tá ok? Então,
Muitos pacientes, muitas pessoas têm depressão, ansiedade, doenças do humor e outras doenças mentais e emocionais por causa do estilo de vida. Não faz exercício físico, não toma água. A gente sabe, se não beber água já dá dor de cabeça, dá dor no corpo, desidrata o corpo e desidrata a coluna e pode dar dores na coluna. Então, não faz exercício físico, não bebe água, não toma sol. Olha o que eu vou dizer para vocês. O sol, ele é antidepressivo. Você fala, nossa, você endoidou? Não, não endoidei, não. Tá ok? Isso é biologia, fisiologia humana. Nós temos o nosso ciclo circadiano, nosso relógio biológico, nosso ritmo circadiano. E quando você, pela manhã, faz como eu, olha aqui, eu estou aqui de frente, para mim tem uma janela, ó. Eu abro a janela e todos os dias pela manhã eu olho para o céu durante 5 a 10 minutos. E eu aqui olhando para o céu, que eu estou olhando agora, isso aumenta a minha serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Eu olhando aqui para o céu, isso equilibra o cortisol do meu corpo, deixa ele em valores bons que vão me ajudar. Só de todos os dias você, pela manhã, olhar para o céu em torno de 5 a 10 minutos. Lembra, eu falei olhar para o céu, não falei olhar para o sol. Você pode ficar com problema nos olhos olhando aí para o sol, não é isso. É olhar para o céu. Então eu faço isso todo dia. Olha que lindo aqui a paisagem. Essa é a minha janela, ok? Outra coisa para você ter saúde mental, você pela manhã fazer uma caminhada, ok? E dependendo do clima ou do país que você mora, você fazer uma caminhada e tirar a sua camisa, ou se for mulher, você está de top e você tomar sol no seu corpo, não é? Usando um short. Então vamos lá. Não faz exercício físico, passa a fazer. Não bebe água, passa a beber, ok? Outra coisa, respirar ar puro. Se você faz exercícios respiratórios, vamos fazer agora, ó. Eu aqui estou com ar puro, né? Eu sou beneficiado, ó. Você pode fazer, ó, 3 vezes de um lado e 3 vezes do outro, 3 séries de 3. Isso vai oxigenar o seu cérebro, vai melhorar o funcionamento da sua mente, vai melhorar as suas emoções, vai te relaxar, vai te deixar com a sensação de bem-estar. Vocês estão vendo os 8 remédios naturais na prática? Vocês estão entendendo? Ó, exercício físico, beber água, fazer exercícios respiratórios, você dormir cedo. Eu já comentei ontem a respeito de dormir mais cedo. Então, nós temos que colocar os 8 remédios naturais na prática. Então, vamos lá. Eu afirmei para vocês que doenças mentais e emocionais são causadas pelo estilo de vida doentio, o estilo de vida que não é saudável. Agora vamos lá. Você é escravo, você é refém do seu DNA, dos seus genes, da sua herança genética que você recebeu da sua família? Não. Você não é escravo, tá? Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Muito séria, mas científica. Você pode mudar o seu DNA. Você pode mudar as suas células cerebrais e as células de todo o corpo, tá? Como que você pode mudar?
mudando o seu estilo de vida, tá? Porque, devido a um estilo de vida ruim, uma pessoa teve uma depressão, uma ansiedade, um Alzheimer, uma doença do humor, ou alguma outra doença mental, emocional. Mas, se você cuidar do seu estilo de vida, você não vai ter essas doenças. Ou seu risco, sua chance é mínima de ter. Ou se você já tem alguma dessas doenças, se você corrigir o seu estilo de vida, você pode ser curado em nome de Jesus. E você fazendo a sua parte, entendeu? Porque Deus já fez a dele. Cristo já fez a dele. Agora é eu fazer a minha parte e você fazer a sua parte. E como você pode prevenir as doenças emocionais, as doenças mentais, utilizando vitaminas, minerais, princípios bioativos, fitoterápicos e os 8 remédios naturais na prática. E uma outra coisa muito séria que eu quero falar para vocês, que eu já comentei nas outras 2 palestras, é o quê? Uso de telas, ok? Cuidado, a sua doença emocional e mental pode estar sendo causada pelo uso de telas, tá? Então, vamos lá. Regra, eu vou ser bonzinho, tá bom? Vou ser bonzinho com vocês. Desligue seu celular, computador, todas as telas, no mínimo 1 hora antes de dormir. Vai ler a Bíblia, vai fazer a lição de escola sabatina, vai ler o livro A Ciência do Bom Viver, para você ter saúde, vai ler conselhos sobre o regime alimentar, vai ler Mente, Caráter e Personalidade, certo? Então você vai desligar todas as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Se programa, se organiza. Ligar o celular pela manhã de 30 minutos a 1 hora após acordar. Eu geralmente costumo ligar meu celular 1 hora antes de acordar, ou dependendo, 6 horas depois que eu acordo, 3 horas depois que eu acordo. Agora, pelo menos, você vai ligar o celular 30 minutos depois que você acorda, no mínimo. Agora, o ideal era acordar 1 hora. É só você ligar 1 hora depois de acordar. É só você se programar. Tenha um despertador digital que não faz barulho. Pela misericórdia, não dorme com o celular ligado. Celular do lado da cabeça, dentro do seu quarto. Poluição eletromagnética. Você está com doenças mentais e emocionais por poluição eletromagnética. Então tem que desligar. Eu desligo o Wi-Fi da minha casa quando eu vou dormir e desligo todos os eletrônicos. Isso é grave. Isso é muito sério. Tá ok? Tem que desligar os eletrônicos, certo? Tomem muito cuidado com isso, tá? Então, façam um acordo com você mesmo. Façam um propósito com Deus de você desligar as telas, tá? Muito cuidado com isso mesmo, tá? Essa questão de telas, ela é muito perigosa. Então, vamos lá. Papel e caneta, anotando. Pesquisar sobre poluição eletromagnética. Tá ok? Poluição eletromagnética. E lembrando uma coisa, né, que eu falei a respeito do jejum, tem muita gente que acha que vai morrer se não comer. Na verdade, você vai morrer de comer. Você vai morrer pela boca, pelo que você come. Fica aí comendo açúcar, um monte de alimentos com açúcar, certo? Fica comendo um monte de massas, exagerando no glúten, exagerando na farinha, no trigo. Mais uma vez falo, não estou demonizando o glúten, mas tem gente que come glúten da hora que acorda até a hora que dorme. E isso é grave. Comendo gorduras,
fast food, junk food, tá? Comidas artificiais, pessoal, isso mata. Vamos lá. Vocês lembram-se do Éden? O que Satanás disse à serpente? Se comer desse fruto, você não vai morrer. Aí Adão e Eva comem. Ué, eu não morri. Eu comi e não morri. Não morreu agora. Mas você morre aos poucos. Cuidado com veneno que mata aos poucos. Busque uma alimentação alcalina, uma alimentação anti-inflamatória. Isso aí é vital, você ter uma alimentação anti-inflamatória. Pesquise sobre relógio biológico, pesquise sobre ritmo circadiano. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai ser a diferença entre sua morte e sua vida. Se você quer ter saúde, você tem que ter uma boa produção de melatonina. Por isso que eu falei ontem, deite para dormir 21, 21h30 no máximo. Por quê? A melatonina, ela é o hormônio da juventude, é o hormônio antioxidante, é o hormônio anti-inflamatório. Ele que vai fazer com que você não tenha doenças mentais e emocionais. Olha, eu estou achando que eu já esgotei meu tempo, né, Roseli? Fala aí para mim, por favor. Sim, já, doutor, infelizmente. Me Pessoal, perdoe, esgotei ah, o tempo. Eu passei do tempo aí o não, quê? não, tá ok, tá ok. Alguns Podemos, minutos, né? Me perdoem. não tem problema. É Podemos muita orar. coisa para falar, não é? É muita E coisa eu teria boa. muito mais para falar. Nós temos que agendar novamente, né? Sim. E nós estamos gostando muito, pode continuar. Infelizmente, tem pessoas que já estão na porta do trabalho. Então, nós vamos finalizar e aqueles que quiserem ficar até o final para perguntas, fique à vontade. Mas, doutor, o senhor pode fazer uma oração agora para terminar e Sim, depois a irmã Geni finaliza a última oração. ok. Pai do céu, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, meu Deus, porque o teu Santo Espírito falou sobre saúde. Te pedimos que o Senhor toque a mente e o coração de todos que estão ouvindo aqui, para serem pregadores de saúde, mensageiros de saúde, para viver em saúde. Dá força espiritual, dá força emocional, dá força mental, para que todos aqui tenham uma vida saudável. Me ajuda também, meu Deus, porque eu sou um pobre, miserável, desgraçado pecador. Então eu quero ter uma vida saudável. Eu quero testemunhar, meu Deus. Me ajude para que eu sempre faça tudo que eu recomendo para os meus pacientes. Meu Deus. Pai do céu, coloca em todos nós a consciência de que a mensagem de saúde ela é vital para a pregação do evangelho e ela vai abrir as portas para que muitos sejam batizados. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa todos que estão aqui ouvindo e que a partir dessa mensagem tua, todos aqui tenham uma nova vida. Para a tua honra e para a tua glória, eles honrem o templo do Espírito Santo, que é o corpo deles, sejam bons mordomos. Em nome de Jesus, amém.